Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar explicando a aula de ontem, que foi terça-feira, tá? Do dia 4 de agosto de 2020. E nós vamos começar com a leitura Joãozinho e o sorvete de abóbora. Observem que ele fala, leia a piada a seguir. Piada é um gênero textual, tá? O que a piada, o que esse gênero traz para nós? Um divertimento para o leitor, então ele serve para divertir o leitor. Então vamos fazer a leitura, que logo depois vocês vão fazer algumas questões. Joãozinho e o sorvete de abóbora. Todos os dias, ao ir para a escola, Joãozinho passava em frente a uma sorveteria e perguntava para o sorveteiro: Tio, tem sorvete de abóbora? E o sorveteiro respondia: Não, eu já te falei que não temos. Isso se repetiu por mais 5 dias, até que o sorveteiro resolveu fazer um agrado ao Joãozinho. Foi até a feira, escolheu várias abóboras, voltou e preparou aquele sorvete. No outro dia, lá vinha Joãozinho. Tio, tem sorvete de abóbora? O sorveteiro entusiasmado responde: Sim, temos. Joãozinho retruca com a mão na boca: Eca! Vamos pensar, por que será que o Joãozinho falou eca? O Wesley ele queria tanto. Será que ele queria mesmo? Ou era, né? Então, o que tornou engraçado não foi o finalzinho da piada? Então, agora a gente vai responder algumas questões. Olha lá. Esse tipo de texto serve para. A professora acabou de falar para que serve o gênero piada. Então, vocês vão ler as alternativas e vão fazer um xizinho na resposta correta. 3. Joãozinho perguntava ao sorveteiro sobre o sorvete de abóbora. Por que ele perguntava? Leiam também as alternativas e veja o que é a resposta correta. E agora nós vamos para a aula de ciências. Nós vamos falar sobre os biomas brasileiros e uma parte deles é a Mata Atlântica, tá? Vocês vão ler com a ajuda do papai e da mamãe, se não conseguir ler sozinho. Vão fazer toda a leitura que a professora vai falar por cima, tá? Vamos olhar na primeira imagem, ó, aqui nós temos antigamente como era a Mata Atlântica. Ela tinha uma grande parte em todo o Brasil. Só que com o tempo, essa Mata Atlântica ela foi devastada. Para quê? Para dar lugar às cidades. Então foram construindo as cidades, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, que são as maiores cidades, né? Aí em pessoas no nosso país. E aí foram devastando para construir as cidades. Isso afetou muito. Por quê? Porque eles iam devastando, derrubando as árvores, os animais não tinham, né, para onde se abrigar. E isso causou muitas coisas. Vocês vão fazer a leitura e vão entender melhor, certo? Outra coisa que fez mal para a Mata Atlântica foi a derrubada da Mata Atlântica, né? Então, quando eles iam tirar as árvores, o que aconteceu? Eles exploravam a madeira. Aqui ele dá alguns exemplos do pau-brasil e também do jacarandá e a canela, que eram árvores muito exploradas aí nessa Mata Atlântica, certo? Façam a leitura com bastante atenção, porque vocês vão ter que voltar no texto algumas vezes para responder as questões de agora. Olha lá. Número 1. Onde se localizava a Mata Atlântica antigamente? Olha que a professora grifou. Vocês vão lá no texto e vão ver antigamente aonde era, em que lugar tá no texto. É só registrar aqui, tá? Façam com a letra bem bonitinha. Se errar, apaga, arruma, que eu quero ver bem bonitinha essas respostas. Tá lá no texto, é só voltar. 2. O que aconteceu com as áreas onde originalmente se encontravam? Lembra que a professora acabou de explicar que lá no Brasil tinha bastante Mata Atlântica e aí eles tiveram que fazer o que para construir o que? Vocês vão escrever aqui só voltar no texto também. 3. Quando se iniciou o desmatamento? Quando? É o tempo. Então lá no texto também está falando quando que começou isso aí. Volta e responde.
E na número 4, ele fala, além do pau-brasil, quais as outras árvores que foram exploradas? Também está no texto. Volta, leia todas as alternativas para escolher a correta, certo? Já já a professora volta com a aula de matemática.